Oi, eu sou a Aline e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, Aline e os Livros. Hoje eu vou contar para vocês sobre mais 5 contos desse livro aqui, Clarice Lispector, Todos os Contos. Se você ainda não assistiu ao tomo 1 dessa grande viagem que eu vou fazer por esse livro, clica aqui em cima nos cards que você vai assistir ao início da jornada. Se você quer saber mais sobre os próximos 5 contos que eu escolhi, continue assistindo a esse vídeo. Os contos que eu escolhi dessa vez para esse segundo vídeo pertencem à seção do livro que se chama Primeiras Histórias. São contos que têm origens diferentes, mas que foram escritos entre os anos de 1940 e 1944. O primeiro desses contos se chama O Triunfo. Nesse conto, uma mulher acaba de acordar na sua cama. Ela está cansada, ainda de pijama, e aos poucos ela vai recobrando a percepção da realidade e vai se lembrando que na noite anterior ela foi abandonada pelo seu namorado ou amante. Pelo que a Clarice nos conta, ele é um escritor que culpa essa personagem, com quem ele tem um romance, por todos os seus problemas, por suas crises criativas, e a mulher começa a repassar todos os momentos, todas essas ameaças de abandono que ele já fez no passado. Ela pensa sobre os momentos que eles passaram juntos, sobre as viagens que ele faz, sobre os lugares que frequenta, sobre uma certa superioridade que ele sempre demonstra ter na relação com ela. E de repente ela acha uma anotação. Não é um bilhete dele prometendo que ele vai voltar no dia seguinte, mas é uma anotação pessoal que faz com que ela sinta uma espécie de triunfo. E daí esse é o título do conto. Eu também pensaria num título como A Confissão, porque o que ela lê no papel, nessa anotação íntima, é uma confissão que ele faz a si mesmo e que ele nunca fez em público e, sobretudo, para ela mesma. Então, esse é um conto bem legal e bem curtinho. O segundo conto se chama O Delírio. E ele fala então sobre um escritor, sobre a mente de um escritor que vive no corpo de um homem doente. A febre, o cansaço, o delírio guiam a sua percepção do mundo e do seu próprio estado de espírito. Seus pensamentos febris lembram uma espécie de transe religioso. Ele fala o tempo todo sobre a terra-mãe, o planeta, a terra geradora, origem. Fala sobre as primeiras luzes do mundo, sobre flores que nascem, flores que murcham. Há vozes e ecos que ele escuta dizerem coisas sem sentido. E a dona da pensão em que ele vive e a sobrinha dessa mulher, elas circundam esse delírio. À medida que a febre vai recuando, essas mulheres adentram esse delírio, participam com diálogos, com vozes, com palavras de apoio, de consolo, mas na verdade esse homem só quer papel e caneta, ele não quer o conforto da família no norte, ele não quer cuidados que geralmente um doente tradicional gostaria de ter, ele quer só papel e caneta. Ele diz ao final, ou mais ou menos próximo ao final do conto, que a Terra não tem escolha, mas na verdade o que me parece que a Clarice quer transmitir com esse conto é que o escritor ele não tem escolha a não ser a de escrever. E apesar desse escritor ter um corpo doente, ter uma alma doente, adoentada, não se sabe se como consequência da escrita, não se sabe qual seria uma outra causa, mas a escolha do escritor é essa, doente, escrever. Não importa o lugar e o estado de espírito em que ele se encontre. Então, esse conto achei bem profundo, bem perturbador também, se já não fosse um conto da Clarice. O terceiro conto se chama A Fuga. São 12 anos, que mais parecem 12 séculos, 12 anos que pesam como chumbo num casamento. Uma mulher sofre de uma espécie de doença, mas uma doença que pertence à sua vida. É uma vida com excesso de gravidade. Ela se lembra então de um personagem, de um homem que ela criou a partir de uma de suas aulas de física na escola.
no capítulo sobre a força da gravidade. Ela imaginou então um homem que vivia caindo. Sobre esse homem, a força da gravidade não teria nenhum efeito. Ele comeria, dormiria e viveria assim, sempre caindo, sem nunca parar. E a sua vida, pelo contrário, é uma vida que tem um excesso de gravidade. É uma vida em que o peso do marido faz com que ela se ancore de uma forma em que ela se sente presa. E o tempo todo ela tem essa sensação, essa necessidade de que ela precisa se libertar de alguma coisa. O homem é um marido cuja estrutura, cuja cortesia, cujo respeito, a sabedoria, a precisão com que ele lida com a vida e com as informações, isso organiza e até mesmo, a Clarice diz, impede que a personagem tenha pensamentos inúteis. Mas aos poucos, esse ordenamento todo do mundo e da vida que esse homem proporciona acaba fazendo com que a personagem se sinta perturbada e com vontade de fugir. Então ela idealiza uma fuga. Ela sai de casa com um livro, o que já é uma personagem pela qual eu nutro um imenso respeito, alguém que pensa em fugir com um livro. Não se sabe se ela tem filhos, mas está chovendo. Ela vai para o bairro da Glória, no Rio de Janeiro, e ela sente um frio profundo. A chuva aos poucos vai passando e ela pensa no que ela pode fazer. O objetivo é, tendo reunido todo o dinheiro que havia na casa, comprar uma passagem de navio. Mas será que as considerações que ela tem, essa angústia que ela vai desfiando, vai tentando atribuir a causas, a histórias, a acontecimentos, será que essa angústia realmente teria fim com uma fuga, com uma viagem? Esses pensamentos que ela tem são intervalados pela frase que ela diz a si mesma, porque é ela que precisa acreditar: nunca mais voltarei. Mas será que ela nunca mais vai voltar? Então isso eu vou deixar para vocês descobrirem nessa leitura. Mas é um conto curto também, que vale a pena com toda certeza. O próximo conto se chama Gertrudes Pede um Conselho. E esse talvez seja um dos primeiros contos que traz uma personagem que precisa expressamente de uma análise. Existe ali a clara demanda por uma análise e a história se passa então com essa moça cujo apelido é Tuda e ela tem 17 anos e ela se encontra na recepção de uma doutora. Ela enviou várias cartas para uma mulher. Imagino que seja uma profissional que responde a cartas de leitores e o tempo todo essa moça se refere à doutora, nessas suas expectativas de sala de espera, que ela deve saber tudo. Ela supõe um saber nessa mulher e espera que ela vá dissolver e resolver essas aflições que ela sente. Então ela relembra as cartas que ela escreveu. Numa delas ela diz: eu pensei em suicídio, mas agora já desisti. Na outra carta ela diz: eu não gosto de nada, eu sou como os poetas. E realmente parece que ela tem um temperamento um tanto quanto romântico, daqueles poetas como Álvares de Azevedo, como esses poetas românticos que escrevem sobre os mistérios da vida, que não acham graça em nada, numa espécie de spleen. O personagem, o poeta, o eu lírico dessa história não sabe, afinal, o que é que ele sente. É como se faltassem nomes, faltasse uma linguagem àquelas sensações. Então a Tuda tanto escreveu para a doutora que ela a chamou ao escritório dela, ao consultório, e ela se encontra ali, esperando. E boa parte do conto se passa nesse domínio das expectativas que a Tuda tem. Ela esperava ouvir uma espécie de verdade que aplacasse a sua tormenta interior. Ela esperava e pressentia que algo aconteceria, que a partir dali ela não seria a mesma, ela seria uma pessoa diferente. Mas ela não havia se perguntado se existia realmente um saber posterior, um saber póstumo a esses arrebatamentos, essas dúvidas da sua juventude. A doutora, então, será que ela saberia a verdade? O final do processo? O que esperava por Tuda? Teria ela um saber sobre a vida, sobre os mistérios da vida, sobre os segredos? O saber sobre as escolhas corretas? Aquele tipo de saber que se confunde com o êxito, com as realizações? Será mesmo? O que uma mulher mais velha pode saber?
O que ela pode transmitir? Qual é o saber que ela possui? Ela poderia abreviar os esforços, o sofrimento de Tuda? Mas o que aquela mulher na posição de doutora não esperava era uma jovem tão esperta e tão questionadora. Essa jovem que levava em si uma angústia profunda da vida, a angústia dos poetas românticos. Essa doutora teria coragem de revelar que os anos e toda a experiência que eles reúnem, eles não somam um saber? Que o saber não era um produto do tempo vivido? Então, o que é essa verdade sobre a vida? E qual é essa verdade tão ansiada pela Gertrudes? Será que depois desse encontro, ela vai sair realizada e realmente diferente? O que vai acontecer depois dessa entrevista em que ela vai lá pedir um conselho, pedir uma orientação, que na verdade é a maior pergunta do mundo, que é como viver, como lidar com essas paixões, como lidar com esse tormento, que é o estado de estar viva no mundo. Essa é a questão de Gertrudes. O pedido dela por um conselho é também a construção de uma pergunta, a construção daquilo que ela quer saber e daquilo que ela própria deseja da vida. Tem vários aspectos, várias questões aí de análise do que o paciente espera do analista, de como o analista se coloca como alguém que não tem realmente um saber sobre o paciente, um saber sobre a vida, alguém que não está numa posição superior, mas que, no entanto, é alguém que pode ali fazer uma diferença. Não é o caso dessa personagem, ou talvez muitos de vocês vão achar que após essa leitura essa doutora faz um papel fundamental. Então vamos ver. Comentem aqui embaixo depois que vocês lerem o que vocês acharam, o que vocês pensam a respeito. E o último conto desse vídeo se chama Cartas a Ermengardo. E nesse conto, a personagem é uma mulher de 32 anos que escreve cartas para um tal de Ermengardo. Esse homem é alguém que vive numa casa cuja janela ela pode enxergar da sua própria janela. Ele fuma um cigarro, ela percebe que ele tem uma pinta no rosto, mas essas cartas são um pretexto, são na verdade um lugar ao qual ela se endereça. Ela fala sobre filosofia, sobre questionamentos filosóficos e morais, e talvez até mesmo influenciada pelas aulas de direito que ela teve na faculdade. Então ela discute questões ali, dualismos entre o corpo e a alma, questões da razão e da natureza, questões que têm a ver com o lado passional, com o lado racional do homem. Então ela trata ali de dilemas muito importantes naquelas cartas. E tem uma perspectiva escatológica muito forte, uma ânsia religiosa, em que a personagem fala que tenta lidar humildemente com seus acessos de orgulho, tenta lidar com aqueles momentos em que ela sente que não é nada e, paradoxalmente, aos assomos em que ela se sente extremamente ingrata. Ela pensa nas pessoas que não têm pão, que não têm olhos, que não podem fazer as mínimas coisas e se sente agradecida por poder desfrutar daquele mínimo que ela tem na vida. E se sente culpada por ansiar cada vez mais por um movimento, por uma coisa diferente que a tire da rotina. Então é um conto... Na verdade, esses 5 contos falam muito de ambiguidades, de conflitos das personagens, que são elementos que estão nessas primeiras histórias da Clarice e que agora vêm à tona, já que estão reunidos numa única sessão. Então são contos que têm muito em comum e são contos que refletem esse momento da vida dela, esse momento de jovem mulher, esse momento de conflitos, de esperanças, expectativas, de pequenas frustrações, de grandes mudanças. Então esses foram os 5 contos que eu escolhi para o vídeo de hoje, o tomo 2. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias e se vocês já leram e se tem alguma coisa a acrescentar a elas, por favor, deixem os comentários aqui embaixo. Eu queria agradecer a audiência de vocês, pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, curtir os vídeos e compartilhá-los com seus amigos. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!